Legal abrir a porta do dia a dia, entrar sem pedir licença, andar sem rumo na rua. Legal ficar sorrindo à toa, sorrir. Oi, gente, eu sou a Lu Marinho e hoje eu trouxe para vocês um vídeo, assim, de um lugar muito especial na minha vida. E como a gente vive falando de design, de equilíbrio, de formas, de natureza e de superação, eu vim ao encontro da Paula Ranova, que é uma querida, foi uma pessoa que eu conheci aqui na Flórida e que, assim, me ajudou a desenhar, assim, uma nova perspectiva de vida. Ai, Paula, tô super feliz de estar aqui com você. Nossa, muito bom. A gente vem planejando esse vídeo. Verdade. Tô muito honrada, né? A Lúcia é um caso de sucesso, assim, de nave espacial que deslanchou mesmo, né? A pessoa que se compromete, ela constrói a própria vida. A gente auxilia, né? O mundo externo tem instrumentos para auxiliar, mas é a pessoa que faz a sua história, a sua trajetória. E você é nave espacial maravilhosa. Eu hoje vou ter que me controlar nesse vídeo, porque é muita emoção, gente. Assim, nós duas somos geminianas, a gente estava começando na Flórida na mesma época, e o nosso encontro, óbvio que não foi por acaso, né? Teve um propósito, e assim, eu acreditei muito no trabalho da Paula. A Paula, além, né, de ter essas terapias, que ela desenvolve pra caramba, ela é super estudiosa. A Paula trabalhava com outras coisas antes, assim como eu. E eu queria, Paula, que você falasse um pouquinho de você, como é que você chegou até aqui. Então, isso é um chamado de alma, né, Lúcia? Eu sempre amei a espiritualidade, sempre amei a natureza, mas era meu, não era, eu nunca imaginei que isso seria a minha profissão, né? Nós somos condicionadas, às vezes, a seguir um caminho profissional, compartimentalizar a vida, né? E aí eu sempre gostei de pedra, sempre gostei de natureza, sempre gostei da alma humana, da espiritualidade, mas a minha trajetória foi acadêmica. Eu entendi a natureza humana através da ciência política, da teoria política, filosofia da moral, enfim. Porque eu morava em Brasília, eu queria entender aquele ambiente, né? Eu notava que as pessoas eram muito angustiadas no centro político. As emoções, né? Muito tenso. As emoções são muito intensas, né? E aí, quando eu resolvi fazer essa escolha, eu queria entender o que é esse mecanismo do mundo externo que deixa as pessoas tão agoniadas. É verdade, é verdade. E aí eu fui cientista política, sou ainda, claro, né? Mas a minha trajetória foi acadêmica, fiz mestrado, doutorado, virei professora universitária. Mas o que aconteceu? Uma interseção entre a pesquisa da natureza humana e a minha busca das minhas histórias que não estavam dando certo. Então eu estava com muito sucesso profissional e emocionalmente muito mal. E aí, na minha busca de tentar me resolver, eu encontrei uma literatura chamada Constelação Familiar, que eu comecei a entender como é que a coletividade influencia a nossa individualidade no nível da alma, não no nível da política. Porque na política eu já entendi, eu já tinha entendido, né? E aí, com a constelação, eu falei, isso aqui pode ajudar a humanidade se for incluído na teoria política, mas a vida deu uma guinada e falou, na verdade, você vai sair da teoria política e mergulhar na alma, que inclusive mergulho da alma é uma das coisas que a gente faz com o método cardinal, que foi o método que eu acabei desenvolvendo. Então, gente, daí assim, eu obviamente fiz várias constelações familiares aqui com a Paula. Eu tenho o maior orgulho de ter participado da primeira turma, né, de constelação familiar. Nós fizemos aqui nesse espaço, foi assim, mágico, é super bacana, era uma energia muito boa. E eu digo assim, sabe, Paula, que isso foi um divisor de águas na minha vida. Por conta assim de você ir expandindo, né? Você expande a sua visão de mundo, você expande a sua consciência, você começa a perceber que tudo tem, né? Você pega o fio da meada, né? E aí você vai indo e vai limpando. A Paula costuma dizer assim, que a gente tira as camadas, né? As cascas assim da cebola, porque, né? A gente vai tirando. E cada vez que você tira uma, ouve que alívio. É verdade.
sai um peso, né? E aquele mesmo peso que era peso vira força. É a mesma energia que é transformada porque ela é colocada no lugar certo. Exatamente. E aí, Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dos cristais. Porque, assim, a constelação familiar, por si só, já é, né, aquele estudo todo, né, Paula? Fala um pouquinho da constelação familiar, depois a gente passa para os cristais. Então, a constelação tem uma perspectiva de que nós somos indivíduos imersos numa alma coletiva. Então a gente não tem só a nossa alma individual, a gente pertence a uma alma coletiva da nossa família e também da nossa cultura. Então nós somos muito mais coletivos ou sistêmicos do que a gente imagina, né? E muitas vezes a minha experiência de dor é uma experiência de um antepassado. Então, isso é nossa dor. Se a minha avó teve um sofrimento e ela faleceu e aquilo não foi resolvido no coração dela, isso é transmitido nas células, no DNA, e eu posso repetir a história da minha avó, porque a história dela é a minha história, a célula dela é a minha célula, tá no nível celular, né? Então o que a constelação faz é investigar a história dos... Primeiro, na verdade, não é nem isso. A gente vê o que no presente momento não está dando certo na minha vida. No meu caso, quando eu descobri a constelação, a minha vida emocional estava horrível. Mas tem gente que é questão financeira. Tem gente que é questão profissional. A pessoa precisa se encontrar em alguma área da vida. E aí, quando você abre um campo de constelação, você vai... A gente tem uma alma, né, energética, a alma é energia, né, que se disponibiliza e a nossa consciência tem uma capacidade de sintonizar com a história e aquela história aparece num campo de constelação como a raiz do problema que está estourando aqui, só que foi 3, 4 gerações atrás. E quando eu comecei a entender isso, né, esse pertencimento coletivo, que nós não somos tão individuais quanto nós imaginamos, eu vi que o peso de ancestrais em uma pessoinha, numa criança que nasce, é gigante. Você sentiu isso na pele, né? E a Lúcia é uma guerreira, gente, porque não é todo mundo. Não é todo mundo que tem coragem de encarar a constelação. E a Lúcia todo mês estava aqui. Teve uma fase que você veio aqui, limpou, fez uma faxina gigante. Direto. E olha, todo mundo da família se beneficia quando uma pessoa resolve fazer isso. E sabe uma coisa interessante que eu acho da constelação, Paula, é que assim, você pode constelar, como eu fiz várias vezes, você é o spot, né? Você fala o que está te incomodando e as pessoas que estão ali, enfim, vão, né? A Paula vai criando uma dinâmica. Mas você também pode representar, ou seja, você representa uma pessoa da família daquela pessoa que está constelando. E inevitavelmente, Paula, todas as constelações que eu fiz, a questão que estava sendo tratada ali, de uma outra família, de uma outra pessoa, ela tinha a ver comigo em algum aspecto da minha vida. Então, por mais que você não estivesse ali, você estava ali para ajudar a cura de uma outra pessoa, você se beneficia, não é? E é uma sensação tão maravilhosa, gente, tão maravilhosa. Eu acho que só fazendo mesmo para saber. É verdade. O que eu percebi é que o modelo que eu criei de usar os cristais nas constelações, né, de associar os cristais, ele era muito forte porque todo mundo que estava no grupo representava. Com a pandemia, a gente fazendo a constelação online, que me surpreendeu tanto que ela é forte também, tão forte quanto, tem gente que pode só assistir o processo e já sentir todos os benefícios, porque a história do outro é a minha história. Os scripts de sofrimento não são muito originais. Os scripts de felicidade são só nossos, né? A felicidade é original, mas o sofrimento não é. É verdade. Então, a gente consegue se ajudar a curar num grupo de pessoas que você nunca viu na sua vida e que às vezes tem a mesma história que você. Sem você porque no fundo, né, Paula, tudo é um universo só, né? Nós somos partículas enredadas, né? Mas é um universo só, não é verdade? Exato, todo mundo conectado, né? E isso é geométrico, o campo energético é geométrico. Por que eu trouxe os cristais para a constelação? Porque pedras têm geometria interna e elas têm cores que vibram na mesma frequência das nossas emoções. Então, dependendo do tipo de emoção que você está sentindo, uma cor específica vai ajudar a curar aquilo. A cromoterapia fala isso. E a natureza dá essas cores nas pedras, né? Eu com lavanda, então, depois é uma outra história. É linda essa que a gente vai contar. Gente, Mas, assim, eu fui nos campos de lavanda, tenho que contar um pedacinho, Conta. Né? E a Paula, a gente estava já nesse processo de constelação, né? E daí ela disse, Lu, quando você for para Provence, você vai encontrar essas lavandas, você vai ter um momento muito especial de transformação na sua vida.
E eu fui, assim, tipo, não tava muito entendendo o que a Paula tava falando, mas eu aceito. Assim, tipo, eu sou super aberta para as coisas. E eu fui, obviamente, eu fiquei maravilhada, era uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, também não me pergunta por quê, mas era um sonho, era um desejo meu. E no momento, gente, que eu entrei naqueles campos, são campos absurdos, grandes, com aquela lavanda, meu Deus do céu, aí eu entendi o que a Paula falou, porque assim, é uma imensidão, sabe, de bênçãos, de healing, de limpeza, foi maravilhoso, e eu saí de lá realmente outra pessoa. Então, assim, só veio reforçar pra mim todo esse investimento, né, Paula? Porque eu acho que para tudo isso aqui, assim, funcionar na nossa vida, a gente tem que estar aberto, né? A gente tem que acreditar que existe uma força maior, né, da natureza, da Mãe Terra, que consegue, se a gente sintonizar, que nem o rádio, né, Paula? Eu acho que se a gente sintonizar na mesma frequência, as coisas fluem, né? E a música fica bonita, vira uma melodia bacana. Agora, Paula, eu tenho uma curiosidade. Quando a gente fazia a constelação, assim, presencial, né? Porque a gente continua fazendo online. Mas eu me lembro que você dava uns cristais para alguma pessoa. Tinha alguma situação e ela falava, segura então esse cristal, fica segurando esse cristal. E realmente, se a pessoa às vezes tinha um mal-estar, estava sentindo aquela sensação do ancestral, e aquilo ali resolvia. Como é que isso acontece, Paula? Explica um pouquinho isso. Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer a formação para me tornar consteladora familiar, eu notava que o peso emocional era muito grande. Era quase insuportável, era muito sofrimento, né? E aí eu falei com as minhas mentoras, as minhas instrutoras, pelo amor de Deus, deixa eu trazer pedra para o campo, porque eu já estudava pedra há muito tempo. Essa sabedoria das pedras é indígena, ela é milenar. Na verdade, ela é tibetana, hindu. Se a gente for lá, a gente chega lá no hinduísmo, né? Mas os indígenas da América do Norte, eles têm essa ideia de que os cristais trazem a verdade à tona. E a verdade cura e protege. E eu falei, isso vai ajudar na constelação, e pedi permissão para trazer os cristais. Enquanto eu estava em formação, e elas falaram sim, sempre foram super apoiadoras maravilhosas. E aí eu comecei a sentir, nossa, é 10 vezes menos sofrido. E é 10 vezes mais certeira a informação que precisa vir. Porque o cristal tem geometria interna que alinha o nosso campo energético, ele é transmissor de informação, ele traz a verdade na forma de informação raio laser. Então os insights, você não duvida. Eles alinham a nossa mente para entender o que está acontecendo. O que era confuso, nebuloso, secreto, se torna claro, preciso, muito esclarecido, né? Então eu acabei criando um método cardinal de conexão com a vida, que tem 4 pilares: a sabedoria indígena, que traz os cristais e a conexão com a natureza, o sistema de chakras do hinduísmo, né, que são os nossos chakras, centros de consciência no corpo, a sabedoria europeia de estudo da alma, criança interior, o ego, tudo isso é um saber europeu. E a constelação, que tem origem africana, Zulu, da África do Sul, que já é um sistema também multidisciplinar, porque o Hellinger, que é o criador da constelação, é alemão, era padre católico e trouxe a sabedoria Zulu. Então é o mundo inteiro, você falou, todos conectados, né? Tudo é uma rede. A constelação já é muito multidisciplinar, e o cardinal, que é o método que eu criei, também. A constelação é um dos 4 pilares. E os cristais vêm dos índios. Ai, muito legal. Agora, Paula, você estava falando agora, né, sobre a verdade, né? Que a verdade cura, né? E o que é a verdade, né, Paula? Assim, são muitos questionamentos que eu tenho. Vou aproveitar hoje aqui para tirar umas dúvidas. E assim, por exemplo, a minha verdade, ela tá de acordo com o meu ponto de vista, né? E cada um tem o seu ponto de vista, e obviamente existe um senso comum, mas eu acho que a grande questão pra gente, me corrija, pelo menos é a minha verdade, o grande ganho na minha vida foi quando eu comecei a descobrir a minha verdade. Quem eu era, qual era o meu propósito de estar aqui, por que eu tinha necessidade de ser quem eu não era, não é? Então essa busca do autoconhecimento, da sua verdade, das suas necessidades, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, isso pra mim fez muita diferença. Eu acho que, pelo menos o que eu entendi, Paula, que nesse sentido a busca da sua verdade cura. Pra mim curou. Mas é isso que você tá falando? Exatamente isso. A verdade cura. Por que é necessário uma cura? Porque algo está desalinhado.
né? Exatamente. E aí isso gera sofrimento, às vezes na forma de doença, às vezes na forma de ansiedade, às vezes na forma de colapso financeiro. Quando alguma área da nossa vida não está alinhada, é porque não está conectada com a verdade. É muito simples, não estou dizendo que é fácil. Não, mas eu acho legal a gente dar esses exemplos, Paula, assim, bem concretos, porque às vezes a Paula, cara, ela é super culta. Ela, assim, escreveu o livro, aliás, a gente tem que mostrar seus livros, né? Aqui. Pega a Paula, pega. Olha, a Paula escreve livro, a Paula tem aplicativo que você pode acessar, assim, através do seu celular para fazer meditações. A voz dela já é uma coisa maravilhosa. Que lindo. A Paula também faz vários cursos, né? Enfim, de todos esses assuntos, então é bem esclarecedor e muito fundamentado, né? Só que eu acho, Paula, assim, para a pessoa que nunca teve contato com isso, né, com essa realidade, com essas terapias e tudo mais, vamos mostrar o livro. Vamos lá, então olha só. Vamos mostrar. O que eu fiz? Eu escrevi esse livro aqui em inglês e rapidinho já fiz em português também. Ele existe em português, né? Chama Suas Conexões Cardinais, que é pra pessoa que nunca ouviu falar de constelação, de cristal trazendo a verdade, de nada. Legal. Pra que ela possa se curar. Isso aqui é um do it yourself, é você com você. Você lê isso aqui, tem 5 capítulos curtos que situam você sobre essas questões da alma e 2 de prática, que é a cura da criança interior, que é essa capa. Aqui é a sua criança interior e aqui são limites saudáveis para a criança. Porque legal. Quando a gente todo ser humano na infância teve alguma dor. E aí se você não tem essa dor, você não trata essa dor, você vive nessa dor sem saber. Então o sofrimento da sua vida é a reedição da dor da criança interior, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E essa é a segunda prática do livro, que é o último capítulo, que chama Fluxo da Gratidão, que é para tratar o ego. Porque quando o nosso ego é muito controlador, a gente cria sofrimento, isolamento, julgamento. Muito. E não é legal. Então o ego no comando da vida não é legal. Ô Paulo, esse julgamento, ele não é só em relação ao outro. A pessoa se julga o tempo inteiro e sofre. Cruel consigo. Ela não faz um carinho em si. Não. É implacável, nós somos implacáveis, perfeccionistas, agressivos e cruéis conosco, muitas vezes. Então, quando você... E a chave para liberar tudo isso é a gratidão. O ego não sobrevive, o ego descontrolado, porque a gente não vai abolir o ego. O ego pode estar saudável ou desalinhado, né? Então, esse livro aqui, ele ajuda muito você a se cuidar. É uma coisa de... O cardinal, ele é muito de autorresponsabilidade, sabe, Lúcia? Eu acho que a gente precisa se ajudar, procurar profissionais, mas tem uma hora que a gente também precisa ter os instrumentos para caminhar sozinho, né? Não dá para criar dependência em terapia, né? Ela é uma intervenção e depois você vai deslanchar. Nave espacial com você. Eu tento, sério, gente, continuo. A Lúcia é incrível, muito legal. E os outros livros, Então, Paulo? esse aqui é uma introdução, Suas Conexões Cardinais, tem inglês e português. Esse aqui é a minha pesquisa do método cardinal, que ele explica mais profundamente todos os pilares do método. Ele ainda não está traduzido para o português. E esse aqui foi o primeiro. A cor dele a da cor minha pedra. Exatamente, dessa pedra aí. Muito lindo, né? E essa aqui é a minha tese, que virou um livro, né? Foi publicado pela Universidade de Brasília, onde eu sou professora licenciada. E aqui que começou a minha conexão com os indígenas. E a história da constelação foi por causa da tese. Eu estava fazendo uma pesquisa, fui para Barcelona para pesquisar esse contato cultural dos europeus com as Américas, Lúcia. E aí, assim, o nome do livro é sobre legitimidade, né? E pertencimento coletivo. Então, o Império Inca, que é um dos estudos, é um império de sangue, ou seja, todos os 9 milhões e pouquinho de habitantes do Império Inca tinham sangue do imperador, do Sapa Inca, que é o imperador. E aí, o que eu pesquisava no Google? Pertencimento sanguíneo. Isso aparecia constelação familiar. O que é isso, gente? Eu quero saber dos Incas. E o Google só me joga constelação na minha cara. Que história é essa? E aí, como toda hora vinha constelação, eu falei, gente, deixa eu descobrir o que é. Que louco isso, né? Como são esses sinais, gente. Foi. Como são esses sinais. Foi isso. Mas então, Paula, e até, vamos dizer, que não sei, a pessoa que já fez constelação sabe do que a gente está falando, mas essa questão que você aborda no seu livro sobre a criança interior, né? É algo assim que também eu nem conhecia essa nomenclatura, aliás, eu não sabia nem de toda essa dinâmica.
Mas você sabe que eu tô tão boazinha agora com a minha criança interior. Ela fica quietinha lá, ela sabe que agora existe um eu superior, que sou eu. Eu brinco porque o meu nome é Lúcia Cristina. E na minha família, quando a gente pequenininha e tal, minha irmã é Lúcia também, eu me chamava ela de Regina e ela me chamava de Cristina e o mundo me chamava de Cristina. Depois a gente, né, cada um foi pro seu lado, as pessoas tendem a chamar pelo primeiro nome. Então hoje nós duas somos chamadas de Lúcia, ela na dela e eu na minha. Então hoje eu te digo que a Cristina é a minha criancinha, entendeu? Olha, que incrível. Ela tá ali, eu digo pra ela, a Lúcia tá aqui, Gente. A gente tá trabalhando junto, graças a você que foi guerreira e superou toda essa trajetória, né, da gente até um determinado ponto, eu sou quem eu sou hoje. Porém, eu hoje já tenho outros recursos para lidar com essas nossas coisas que a gente sofria e que já estão resolvidas. Então eu brinco, assim, que de vez em quando eu dou um brigadeirinho para ela, né? Claro, tem que dar um brigadeirinho. Claro. A criança é a alegria de viver, né? Mas ela adora ficar comigo. Mas é óbvio que eu não vou mais sofrer e nem ficar me vitimizando, porque hoje, com o eu superior, a gente consegue lidar com as coisas e, assim, né, de uma forma mais adulta mesmo. Isso. E isso, gente, eu consegui, posso falar pra vocês e vou repetir quantas vezes forem necessárias através das terapias que eu fiz com a Paula. Que também, Paula, tem outras que a gente fez, né? Teve o Magnify Healing também que A a gente Lúcia fez. mergulhou, porque assim, eu ofereço uma série de opções, né? Então a pessoa que realmente abraça a espiritualidade, ela mergulha em algo mais espiritual, que foi o seu caso, né? De outras modalidades que a gente, os cursos de Magnify Healing que eu fiz aqui várias vezes, né? A constelação, que é cura ancestral e autodescoberta e autoconhecimento. Os chakras, né, que a gente também fez. O curso de cristais e chakras, que a Lúcia super se conecta com todas as coisas da natureza e tem já essa abertura que você nasceu com isso, né? De realmente ter umas antenas muito ligadas com a espiritualidade. E os cristais e chakras, os cristais alinhando os nossos chakras. Chakras são centros de energia no corpo, né? Que tem vibrações que se alinham com as cores, né, e com geometrias específicas do cardinal. A Lúcia fez esse curso também, que é o seu indivíduo, né? Então a constelação é buscar a família. O cristais e chakras é você com a sua individualidade, o seu autoconhecimento. Magnify Healing já é uma transcendência, né, um pertencimento espiritual. Então, assim, é que nem aquele filme, aquele livro, né, Alice no País das Maravilhas, até onde você quer ir no mundo do inconsciente e expandir também para a luz, né? Verdade. E você embarca forte, então é maravilhoso. Mas, gente, sabe uma coisa, assim, que eu acho, Paula, que é o que eu falo, eu acho que o universo sempre conspira a favor, sempre. Eu acho, assim, que para você entrar nessa onda, você tem só que se conectar, ouvir os sinais, quer dizer, ver os sinais, ouvir, tá atento para isso. E na hora que eu encontrei a Paula, engraçado, gente, ela tava usando um brinco de turquesa, assim, e eu fiquei fascinado por aquele brinco, porque cor, forma, tudo sempre me atraiu. E eu tive que perguntar pra ela, e dali, por causa daquele brinco, a gente se encontrou e começou a descobrir tantas coincidências, nosso aniversário pertinho uma da outra. E a gente vibra, a gente gosta de várias coisas, a gente, tipo assim, é multifocal. Mas eu acho, Paula, que nesse caso aqui, nos nossos projetos na Flórida, o nosso link foi assim, são as cores, é a geometria, é a forma. E a Paula sempre dizia pra mim uma coisa que eu sempre levei muito a sério, apesar de no início não acreditar. Ela dizia que, Lu, essa coisa de você entrar na família, entrar na casa das pessoas e mexer com, sabe, a arrumação, eu fico até arrepiada, assim, mexer com a arrumação, com a harmonia, com a geometria, né, com as cores, com a luz, tudo isso é uma forma, assim, que você está sendo utilizada mesmo para levar uma cura, de alguma forma. Eu acho, gente, que a beleza e a harmonia curam. Hoje eu posso te dizer isso com absoluta certeza.
mas foi por causa dela. Ai. Que eu achava que era só pra botar bonitinho mesmo. Na verdade é o seguinte, é porque eu tenho um treinamento que eu consigo ler o campo energético da pessoa. E eu falei, Lúcia, você nasceu pra trazer beleza pro mundo. Foi isso mesmo. E a cura através da beleza. Você lembra disso, lembro, né? Super lembro. E assim, eu acho legal porque você organiza os ambientes externos, e um ambiente externo organizado é espelho de um ambiente interno organizado. Então você ajuda a pessoa a se alinhar com o que você faz, né? Com design, com decoração, com corpo, harmonia. E não é uma terapia ortodoxa, mas é uma cura da alma. Sim, muito original, são meios, né? Eu acho Isso. assim, é claro que um aprofundamento teria que ter com uma pessoa assim, estudiosa, ligada e focada nisso. Mas eu penso assim, uma música, por exemplo, Paula, uma pessoa que faz aula de música, ela também está se conectando com uma vibração, né? Imagina a vibração da música. Eu penso assim, gente, a Paula deixou bem claro, a gente tem que estar com as coisas alinhadas, a gente tem que procurar estar sempre sintonizado com uma vibração boa. Agora, predominantemente, assim, pelo que eu vejo, que eu tenho passado, Paulo, eu acho que você tem que ter uma casa onde tudo que você veja te faça bem. Onde a música que você coloque te dê alegria, sabe? Onde o travesseirinho que você deite tem o cheirinho de lavanda, se isso te faz bem, porque pra mim faz. E as pedras, eu cheguei aqui hoje e falei, essa pedra eu quero pra mim. Não sei porquê, me atraiu e tal, e aí de repente é o que eu falo, Paula, são todos sinais. Olha, gente, eu já tô com essa cor na minha cabeça, eu vim com essa blusa, olha isso aqui. Então é isso, eu acho que eu hoje tô mais aberta, Paula, não sei, mais sensível, sabe, às coisas em si. É muito incrível, Lúcia, porque eu falo assim, o Cardinal ele tem uma missão de trazer cura da alma, se necessário, expansão de consciência sempre e alegria de viver. Então a gente está no mundo para expandir a consciência e para alegria de viver, que é o que você traz com a beleza, né, os ambientes maravilhosos e tal. Mas a gente só tem genuína alegria de viver porque se distrair e ter prazer temporário não é alegria de viver genuína. Ela só vem quando você está sempre expandindo a consciência e a sua alma precisa estar curada. É verdade. Então, até porque você não aprecia, né? Você tem essas coisas e não consegue, Exatamente. Né? Não adianta. Você tá num ambiente lindo, maravilhoso, mas se seu coração tá sofrendo, você tem que ter tudo. E também não adianta também ter um coração planetário e estar num ambiente que não é maravilhoso. Sabe? É tudo. Não é um ou outro. É tudo espelho da mesma essência, do lugar que você tá, da vibração que você tá, né? Então é isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, porque pra mim vir aqui é sempre uma alegria. A Paula, olha, tá vendo? Uma mulher assim que ela me passa, a gente tem uma energia muito bacana. E eu acho assim que esse trabalho que a gente desenvolveu aqui foi assim pra mim, que nem eu falei pra vocês, um divisor de águas, mas assim, me tornou uma pessoa muito melhor. Pra mim, principalmente, mas pro mundo também. E eu quero falar uma coisa. Pensa no seguinte, gente. Você tem tanto tesouro dentro de você. Se você não coloca no mundo o seu potencial, não manifesta o seu potencial, quantas dezenas, milhares de pessoas você deixa de ajudar? Olha o tanto de gente que a Lúcia tá acolhendo, levando luz, porque ela resolveu se conhecer. Verdade. Então... Obrigada, gratidão, luz, gente, luz, gratidão, gratidão. Obrigada. Obrigada.